Capri, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem por aí. Eu me chamo Larissa, para aqueles que ainda não me conhecem, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui no canal Capricórnio. Bora aí para mais uma leitura para vocês. Essa semana eu vou abrir aqui com um baralho Caminhos de Hecate, tá? Oráculo Caminhos de Hecate. E depois a gente vê as demais energias com o tarô. Lembrando sempre, Capricórnio, que aqui são leituras coletivas, são leituras gerais, então peguem o que fizer sentido para vocês, o que não, deixem de lado, tá? Convido vocês também a se inscreverem aqui no canal, para quem ainda não é inscrito, deixem um like, o comentário de vocês, isso é muito importante para que esse canal continue crescendo, tá bom? E vamos, sem mais delongas, Capricórnio. O que nós temos aqui para Capricórnio? A adaga, eita, ruptura, carta dos ciclos aqui, que mais do que a gente está falando para Capricórnio? O crânio, ancestrais, nossa. A encruzilhada, carta das escolhas. Capricórnio. Alguém aí que vocês estão ou estavam lidando, me parece que fez uma escolha e que essa escolha aqui, com essa carta da ruptura, me parece que trouxe um impacto diretamente em vocês. Porém, ao mesmo tempo, essa carta aqui da adaga me dá uma sensação de alguém, sabe, tendo que entender, tendo que cortar, e aqui realmente parece uma coisa mais brutal mesmo, mais dolorosa, questões de vaidade, tá? Eu já vou explicar melhor. Mas vamos dar um exemplo aqui. Suponhamos que essa pessoa, ela tomou uma atitude que impactou diretamente a mim. Ponto. Só que essa atitude, a maneira como impactou foi negativa. A pessoa ali não pensou nas consequências, né, dessas escolhas, como aquilo ia atingir os outros ao redor. Só pensou nela? E aqui, agora com essa carta da adaga, né? É como se essa pessoa realmente tivesse que lidar com energias superiores a ela, né? Essa energia aqui de ancestralidade, nesse sentido de aprender a baixar o ego, aprender aqui a lidar com as próprias consequências das vaidades que essa pessoa alimentava, tá? Aqui alguns de vocês podem ter uma conexão muito forte com a energia de Exu Caveira, tá? Ou Rosa Caveira. O que mais para Capricórnio? Pombogira, Rosa Caveira. As oferendas, bênçãos. E exatamente a carta dos cães aqui, proteção. Só me clarifica essa carta das bênçãos aqui, por favor. Carta da serpente, mudança. E a carta das escolhas. Entendi, aqui tem uma reviravolta nesse negócio. E tem um teste aqui também, tá? Porque me parece, quando eu olhei para essa carta aqui das encruzilhadas, me deu realmente uma sensação de agora vocês tendo que fazer uma escolha referente a esse contexto. A gente vai olhar melhor aqui, mas eu tô sentindo que alguém aprendeu
tá? A lidar com as responsabilidades, a lidar com as consequências do que escolheu lá atrás. E aí, aqui para vocês tem de fato um teste, porque essa carta das bênçãos aqui, eu sinto que a tua espiritualidade, Capricórnio, está para te oferecer alguma bênção mesmo. Mas aqui o teste é sobre você realmente mudou a sua postura, sabe? Você realmente mudou a forma como você lida com as pessoas ou com o que as pessoas fazem com você. Essa carta aqui da serpente também para mim vem falando de questões de cura. Esse presente, essas bênçãos aqui que a tua espiritualidade quer te oferecer, tem a ver também com um processo de cura, de te afastar do teu caminho, da sua jornada aqui, né? De fato fazer desvios de pessoas na tua energia, ó, carta da coruja, sabedoria. O que eu quero dizer com isso? É realmente te afastar de BO, de problema, não fazer mais com que você se atraia ou, enfim, né, o contrário, pessoas sejam atraídas. Pessoas aqui que realmente poderiam atrapalhar você ou trazer um peso para você, sabe? Mas é justamente desviar essas situações e essas pessoas do seu caminho porque você adquiriu uma sabedoria. Mas aqui tem teste para vocês. Tem alguma coisa que vocês precisam aprender disso tudo. Vamos entender melhor. Vou abrir com o Oráculo de Delfos. Energia séria, né? Deixa eu puxar um pouquinho pra cá. Vamos lá, Capricórnio. O que mais que nós temos para Capricórnio? Para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Capricórnio. Vou beber uma água. Já entendi. Aqui no fundo de deck a gente tem a carta da caridade. Eu sinto que aqui foi uma pessoa que você ajudou. Ou que você estava ali com essa intenção de nutrir, né, a relação, a conexão. Aqui não tô falando necessariamente que é afetivo, amoroso. Às vezes pode ser alguém da sua família, pode ser uma amizade, né? Mas, enfim, você aqui tinha uma intenção positiva, né? Ó, pode ser aqui família mesmo para alguns. Carta da caridade, a carta da paz, a nostalgia, a inocência e amor familiar. Não é como se o erro, e aqui eu tô colocando entre aspas porque eu não gosto muito de usar essa palavra, mas aqui é muito sobre assim, não é que tá errado você ser uma pessoa que gosta de ajudar, uma pessoa que gosta ali de cuidar. Não é, isso não tá errado, sabe? Mas talvez aqui é realmente uma questão de ter mais sagacidade, intuição para você perceber que mesmo pessoas aqui da sua família ou enfim, nem sempre estão ali torcendo por você, né? E tem essa carta dos ancestrais. Realmente aqui a gente pode estar falando de questões de família, tá? O que mais? Vem aqui para Capricórnio, por favor. A indecisão. E aí eu sinto que tá o grande teste mesmo, porque é extremamente complicado, né? Quando a gente tá falando de questões de família, sempre vem aqui aquelas crenças de mas porque é pai, porque é mãe, porque é tio, porque é avô, é irmão. A gente esquece, a gente apazigua, a gente passa o pano, né? Mas, para Capricórnio. A tranquilidade. Mais uma. A determinação.
Alguma coisa aqui nos sentidos de vocês sabe que essa pessoa volta, sabe? A difícil lição. Entendi. Proteção angelical. Clarifica pra mim a carta da tranquilidade. Trabalho vão. É isso aqui, bem complicado mesmo. A decisão. Feiticeira. Por que a feiticeira? Tempestade. Aqui a espiritualidade está lembrando vocês que vocês não estão sozinhos dessa vez. Sozinhos dessa vez aqui eu digo no sentido de talvez você tenha alguma conexão espiritual. Tem muita energia aqui realmente de rosa caveira, tá? Não trabalho com essa entidade, mas está vindo muito forte isso. Então, antes você poderia não ter a sabedoria que você tem agora, ou não ter auxílio, suporte espiritual a nível de conhecimento, né? Talvez eles estavam sim aqui com você, mas você não tinha conhecimento, você não sabia, né? Desse suporte. Então, assim, é como se eles falassem, você não precisa temer, né? Você não precisa ter medo ou ficar inseguro de tomar decisões mais assertivas aqui, tá? Até porque com essa carta aqui da difícil lição, me parece que isso bate em alguma insegurança que vocês trazem da infância de vocês. Talvez aqui uma coisa de sempre ajudar, de sempre buscar aprovação, de sempre, enfim, achar que vocês precisam se desdobrar para receber alguma coisa do outro, né? A determinação, a esperança. Aqui alguns de vocês têm problemas com crianças. Independente se vocês já são mães, pais, vocês têm algum problema com criança aqui. E é por conta dessa questão de criança interior ferida, né? Carta da beleza, deixa eu tampar, Afrodite. A beleza. Existe um espírito muito jovem aqui em vocês. Eu sei que as pessoas sempre costumam falar que Capricórnio tem jeito, tem espírito de velho, sabe? Esses clichês aí. Mas aqui eu tô me conectando com uma egrégora de pessoas que têm um espírito muito jovem, sabe? Mas aqui essa parte de criança para vocês realmente é algo bem delicado. O que eu tô vendo aqui, Capricórnio, realmente me mostra essa questão de vocês sendo testados, tendo que tomar alguma decisão aqui bem importante para cortar de vez, né, algum vínculo ou algum ciclo repetitivo que vocês estavam vivendo com uma determinada pessoa. Então isso volta aqui para testar vocês, para ver se vocês realmente entenderam a lição, para ver se vocês realmente aqui têm força, né, para trocar de pele e serem pessoas diferentes a partir de agora. Provavelmente vocês carregam aí essa energia espiritual guiando vocês de uma forma para abrir caminhos, para, né? Carta aqui da encruzilhada. Abrir caminhos, trazer movimento para vocês. Tomem bastante cuidado porque eu sinto que vocês podem estar aos poucos entrando nos eixos. De repente minha vida profissional tá um pouco mais tranquila, minha vida afetiva ou minha vida ao redor, sabe? E aí essa pessoa, ela traz uma confusão aqui para vocês, né? Seja uma confusão emocional, espiritual ou de fato bagunça aspectos na sua vida, seu trabalho, seu financeiro, enfim. O que eu vejo aqui é que vocês vão precisar realmente ter uma assertividade na escolha que você vai fazer aqui em relação a como você vai lidar com essa pessoa e
Se aqui vocês são pessoas que têm problemas com maternidade, seja de ser pai, de ser mãe, mas no fundo tem também uma coisa que ligada a isso, de repente eu queria muito ser mãe, mas eu não consigo. É esse o presente que a tua espiritualidade está trazendo, tá? Para alguns, não estou falando que são todos, por favor, mas para alguns, o presente que a espiritualidade quer te oferecer aqui é de fato uma criança, tá? Para alguns são 2 crianças a propósito. Enfim. Mas para outros aqui, lembra que eu falei de uma coisa de cura? É sobre isso, é uma cura ligada à sua criança interior. É você mostrar aqui que você é forte, sabe? Tá vendo essa mulher carregando as 2 crianças? Que você pode superar esse trauma ou essa dor que você viveu. Aqui tá falando muito sobre isso, cura. Então, para alguns é isso. A bênção, presente que a tua espiritualidade quer te enviar, Capricórnio, ou é para alguns que têm desejo de ter filhos, mas têm dificuldades ou, enfim, não conseguem por algum motivo. É isso. E para outros aqui é uma cura ligada à sua infância e à sua criança interior, tá? Vamos pegar aqui com o tarô, o que mais? Para Capricórnio, por favor. O que mais? Olha isso. 6 de paus. O que mais? 7 de ouros. A morte também veio para Sagitário na mesma posição. Nossa, tá, o clima lá fora tá tão apocalíptico, porque já é bem tarde, eu acho que já é umas 7 horas e tal, e não escureceu totalmente. Só que tá muito nublado assim, sabe? O céu tá meio marrom, gente, que loucura, né? Temos energia aqui de Escorpião, temos um rei de paus, um 8 de espadas, um cavaleiro de paus. Vamos clarificar isso aqui. O que é essa carta da morte? Aqui eu tô vendo vocês conquistando alguma coisa que vocês esperaram por muito tempo, tá? A morte, por favor. O sol. Entendi. Nossa, tem muito forte energia de caveira aqui, gente. Tem muito forte. E por favor, né? Sem preconceito aqui, sem tolerância religiosa nos comentários. Porque sempre que eu trago questões aqui de entidades de matriz africana, sempre tem uns comentários assim extremamente desnecessários. Eu não tolero aqui intolerância religiosa, independente do que seja, tá? Enfim, carta do julgamento. Mais uma morte. Aqui, de fato, tem uma questão ligada à ancestralidade de vocês, tá? Cavaleiro de copas. E tem muito a ver com essa coisa de mãe. Pode ser uma ancestralidade materna aqui que acompanha vocês da parte de mãe, tá? Mas vocês aqui estão com um papel de realmente, Capricórnio, trazer uma grande transformação para a linhagem ancestral de vocês. Tá vendo aqui, né? São uma mãe que tá grávida, parece que é uma avó, e aqui tem uma moça mais jovem. É como se vocês viessem com esse papel de trazer cura para sua geração, para sua ancestralidade, a morte. Que aqui me parece que vocês, é isso mesmo, ó, Rei de Copas. Vocês
carregam aqui uma carga, né, ancestral muito pesada, provavelmente de pessoas que já sofreram muito, que já passaram por mortes aqui muito dolorosas, tá? Enfim, algumas informações um pouco mais pesadas que eu não vou passar. 7 de ouros. 8 de espadas. 7 de ouros. 2 de espadas. Para quem que estava investindo em alguma coisa ligada a questões... na verdade, eu vejo duas coisas aqui, tá? Tem o 10 de copas. Lari, de repente eu estava investindo num relacionamento, mas eu ficava sempre ali em dúvida se realmente isso tinha crescimento, se isso daqui realmente ia dar certo. Para outros pode ser uma questão mais ligada à carreira de vocês, tá? Se estavam com dúvida se o tempo de vocês, o dinheiro de vocês aqui, a energia de vocês sendo investida numa determinada situação ia valer a pena, ia ter crescimento. O que é esse 2 de espadas aqui? 7 de copas. Eu vejo que isso aqui era mais realmente inseguranças de vocês. Vocês estavam com dúvidas se vocês mudavam de caminho ou se vocês insistiam aqui em algo, tá? Mas o que eu vejo é vocês, lembra que eu falei, né? Tem algo aqui que você esperou por muito tempo, você vai conseguir conquistar. O que é isso? 6 de paus. Tá fazendo muito sentido aqui a leitura de vocês, olha isso. As de ouros. E o 9 de paus. Não desistam aqui, basicamente essa é a mensagem. Não desistam, isso aqui tem a ver com o campo profissional de vocês. Sim, rainha de ouros. Não desistam de, seja aqui um trabalho, um curso, uma graduação, um estudo mais que vai envolver ali questões profissionais e financeiras para vocês. Não desistam, porque assim, aqui me fala que você consegue, Capricórnio. Vejo muito esforço, muita dedicação de vocês, mas vocês conseguem. Até porque esse processo aqui ligado ao financeiro e à vida profissional de vocês também impacta essa questão de cura e de transformação na linhagem ancestral de vocês. Vocês estão tirando um caminho, vocês estão limpando, por isso aqui é a carta da ruptura. Vocês estão limpando uma energia muito pesada da ancestralidade de vocês aqui. É exatamente isso que está acontecendo. Tá? Conselhos finais. Para Capricórnio, por favor. Gente, o céu tá bizarro. Agora parece que tá meio roxo. Conselhos finais aqui para Capricórnio, por favor. Gente, eu vou falar o que aqui? Só confirmando. A dama aprecia o crescimento e colha as recompensas. E o eremita recue e recarregue-se. Aqui tem realmente uma coisa de desgaste mental e espiritual, tá? Tá pedindo um pouco aí de desacelerar, né? Desacelera um pouco, Capricórnio, tá? Desacelera um pouco, ó, confia em forças superiores, energia do xamã aqui. Tá pedindo aqui para alguns de vocês, vocês vão fazer alguma cura ligada a energias xamânicas. Me veio uma coisa aqui de ayahuasca para alguns de vocês que se afinizam com isso. Mas aqui tá pedindo um pouco realmente de cuidado com a energia de vocês. Vocês estão se dedicando muito? Então, é ótimo, mas assim, não ultrapassa seus limites, tá? Porque lá na frente, para vocês, tem colheita. Ok?
Capricórnio, é isso que eu vejo para vocês. Eu espero que essa leitura ela tenha ajudado. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu sempre deixo meu contato para o agendamento de leituras particulares. Tem todas as informações aí para vocês. Beijinhos e até o próximo vídeo.